Seja muito bem-vindo a mais esse treinamento. É hora de separar quem só assiste de quem realmente estuda. Nós vamos resolver mais 10 questões atuais que a banca tem cobrado nos últimos concursos, tá? Questões da Consulplan de 2025 e nós vamos resolver aqui 10 questões. Já fica o aviso para quem já acertar, para quem conseguir acertar 10 questões, você está no nível ótimo, tá? Quem não conseguir acertar 7 dessas 10 questões, você está no lugar certo, porque aqui é lugar de aprender também, beleza? Então, fica aqui comigo, vamos até o final. A meta é você resolver aqui comigo 7 questões, é você acertar 7 questões. Eu vou mostrar aqui 10 questões e vou ensinar a resolver cada uma delas, beleza? Então, já separa o papel e a caneta aí. Vamos para a primeira questão. Vou colocar aí na tela para vocês a primeira questão desse treinamento, a questão 1. Vou deixar na tela maior aí para vocês, olha lá. Então, vamos começar a resolver. Deixa eu colocar aqui para mim também a questão 1, tá lá. Bom, questão 1. Em uma campanha de vacinação, Maria e João foram responsáveis por aplicar uma quantidade de vacinas que correspondeu a 25% e 20% do total de doses disponíveis, respectivamente. Então, nós temos duas coisas importantes para a gente anotar. Primeiro, a quantidade de vacinas aí. Então, temos aí, ó, 25% e 20%. E olha só, respectivamente. Esse respectivamente, ele é muito importante. Por quê? Respectivamente significa que é nesta ordem, tá? Exatamente nesta ordem. Isso significa, então, que a Maria aplicou 25% das doses e que o João aplicou 20% das doses, tá? Então, respectivamente, é isso. Ficou meio feio, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Maria. Maria aplicou 25% das doses e o João, ele aplicou 20% do total. Beleza. Se João aplicou 8 doses a menos que Maria, que informação é essa? Aplicar 8 doses a menos é a diferença entre a quantidade que ela aplicou e o que ele aplicou, não é isso? A pergunta é, qual o produto das quantidades de doses aplicadas por Maria? Beleza, então, lemos a questão. Vamos aqui organizar como que nós vamos resolver a questão. Tem uma informação e uma pergunta. A informação é, a quantidade de doses que João aplicou foi 8 doses a menos do que Maria. E essa quantidade, esse 8 que está aqui, ó, é a quantidade em unidades. Essa não é uma quantidade em percentual. Então, Maria aplicou 25% das doses. João aplicou 20% das doses. Então vamos lá. Qual é aí então a diferença? Quantas doses a menos ele aplicou? Então você já está percebendo aqui, ó, que se nós fizermos aqui uma subtração de 25% menos 20%, nós teremos 5%. Essa é a diferença, tá? 5%, então João aplicou 5% a menos que Maria. Só que o enunciado diz que ele aplicou 8 doses a menos. Isso significa que esses 5%, eles equivalem a 8 doses. 5% equivalem a 8 doses. E a pergunta é, o que está pedindo? Está pedindo assim, ó, o produto é a multiplicação. O produto entre as quantidades de doses aplicadas por Maria e João vai dar quanto? Então, nós precisamos encontrar quantas doses foram aplicadas por Maria e quantas doses foram aplicadas pelo João. O que nós precisamos fazer? Vou continuar aqui, ó. Nós precisamos encontrar 25% e 20%. Beleza? Você nem precisa encontrar o 20% não, porque já está dizendo que João aplicou 8 doses a menos. Então, se você encontrar o valor de Maria, basta subtrair 8. Beleza? De onde nós vamos tirar? Nós vamos tirar essa informação, o total, exatamente da informação que foi dada aqui embaixo, ó, que nós conseguimos concluir.
5% das doses equivalem a 8 doses. Agora, eu não quero, preste atenção. Quando eu falo para você prestar atenção, é porque é o seguinte, existe um jeito mais rápido, mais fácil, um raciocínio, uma expertise, um nível um pouco acima que você consegue ter a partir de agora. Por quê? Quando você olha lá para 5%, gente, quando você olha para 5% são 8 doses. Então, você concorda comigo que se 5% são 8 doses, vamos transformar aqui os 5% em 50%. Olha só, veja se sua mente consegue raciocinar dessa forma. Se 5% são 8 doses, 50% das doses equivalem a quantas doses? A 80, não é 10 vezes maior? Aqui já é o suficiente, aqui já resolve para nós. Porque, olha só, Maria, olha lá o nome de Maria, ó, Maria, ela aplicou 25% das doses. Nós temos o valor de 50%. Se nós temos o valor de 50%, que são 80, então é claro que 25% serão 40 doses. Aí você não precisa fazer regra de 3 para encontrar 20% não, porque o enunciado já diz que João, ele aplicou 8 doses a menos. Então, automaticamente que a João vai aplicar 32 doses. Viu aí? Então, nós temos o valor de Maria e nós temos o valor de João. A questão está pedindo o produto. O que é o produto? O produto é a multiplicação. Então, eu vou fazer aqui, ó, 32 vezes 40. Então, vamos lá, ó. 0 vezes qualquer valor é 0. O 4 vezes 2 vai dar 8. E o 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, o resultado vai dar 1.280. 1.280 é o gabarito da letra C. Quem acertou, coloca aí no chat. Já acertei uma, já tenho um ponto. Coloque aí. Coloque não para que eu veja, mas para que você faça esse exercício e esse compromisso de ir somando as questões. O objetivo, não se esqueça, é fazer 7 questões, beleza? Então perceba aí que eu não estou colocando para você fazer regra de 3, como muitas pessoas fazem, tá? Então eu estou te mostrando uma maneira de enxergar a questão que vai facilitar a maneira com que você vai calcular, tá bom? Então, questão 1 está feita, está pronta e nós vamos para a próxima questão. Vamos agora para a questão 2, hein? Vamos lá. Uma escola foi classificada para disputar o campeonato regional de vôlei e, para isso, precisa montar um time contendo 6 jogadores. Olha lá, 6 jogadores. 3 mulheres e 3 homens. Então, anota essa informação aí, ó. Dos 6 jogadores, são 3 mulheres e 3 homens. Beleza. Sabe-se que a escola possui à disposição, para disputar o campeonato, 23 alunos que jogam vôlei, sendo 11 homens e 12 mulheres. 11 homens e 12 mulheres. Então, olha só, para montar o time de mulheres, aqui, ó, esse time de mulheres, tem-se à disposição 12 mulheres. E para montar o time de homens, tem-se à disposição 11 homens, no total aqui dos 23 alunos. Beleza? Estou lendo o enunciado, vou entender que tipo de questão é essa. Pelo enunciado, já dá para ter uma noção de que é uma questão de análise combinatória. Beleza? Vamos continuar. Considerando que o nível de habilidade dos alunos é igual e, ainda, analisando a disponibilidade de jogadores que a escola tem, pode-se afirmar que a equipe de vôlei poderá ser formada de quantos modos distintos? Tá, então, essa é exatamente uma questão de análise combinatória e esse tipo de questão, prestem bastante atenção, esse tipo de questão ele é muito cobrado pela Consulplan. Nós tivemos 2 treinamentos aqui de questões da Consulplan. Estão aí o treinamento 1 e o treinamento 2, estão aqui no canal.
E nesses dois treinamentos tem questões de análise combinatória, tem questões cobrando exatamente o que essa questão está te cobrando. Então, olha a importância de você saber resolver esse tipo de questão, beleza? Antes de resolver essa questão, tem um termo que você precisa ter ele bem trabalhado, que é um termo chamado de permutação. Olha só, permutação. Você tem que saber trabalhar com permutação, porque todas as provas da Consulplan que cobram análise combinatória, cobram permutação, tá? O que é permutação? Permutação é exatamente a troca de lugar, tá? Então, de uma maneira bastante simples, você entenda permutação como sendo a troca de lugar ou troca de posição. Como assim troca de posição? Imagine o seguinte, se você escolher 3 pessoas, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. A, B e C. Quando você escolhe as pessoas A, B e C, você concorda comigo que a mesma coisa, essa equipe ABC, é a mesma equipe de A, C e B? Que é a mesma equipe de B, A, C, que é a mesma equipe de B, C e A, e é a mesma equipe de C, A, B, e a mesma equipe de C, B, A. Ou seja, eu formei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes diferentes. Mas, na verdade, as equipes não são diferentes. Porque se elas só são equipes, elas não são diferentes. Elas só seriam diferentes se eu dissesse, ó, o primeiro vai ser uma coisa, o segundo vai ser outra coisa, e o terceiro vai ser a reserva, por exemplo. Então, se eu atribuir função para cada um escolhido, aí sim eu posso trocar de lugar e eles formarão equipes diferentes. Compreende isso? Você precisa compreender isso, tá? Então, se é só uma equipe de vôlei, tá? Quando você coloca 3 pessoas, são simplesmente 3 pessoas, tá? Não se está designando funções diferentes para cada uma delas. Então, quando você faz as escolhas, você vai perceber que essas 6 escolhas aí são, na verdade, a mesma coisa, tá? Então, essa permutação não gera equipes diferentes, não gera equipes novas. A permutação dos mesmos elementos não geram equipes diferentes, não gera equipes diferentes. O que eu quero que você entenda com isso? Vamos à resolução da questão e você vai entender exatamente o que a banca Consulplan tem cobrado nas últimas questões, e todas têm isso. Os treinamentos 1 e 2 têm questões assim, parecidas, né? Então vamos lá, olha só. Vamos formar as equipes. Para formar as equipes, nós precisamos escolher 3 mulheres, tá? Então eu tenho espaço para 3 mulheres. Eu vou desenhar os espaços aqui, ó. Você desenha um espaço aí. Preste atenção. São 12 mulheres no total. Então, quando nós formos escolher a primeira mulher, nós temos 12 opções. Quando a gente for escolher a segunda, como nós já escolhemos uma, nós só teremos 11 opções. E quando formos escolher a terceira, nós teremos apenas 10 opções, porque as outras escolhas já foram feitas. Então nós temos essa quantidade aí, ó. E anota aí, pelo princípio, sempre pelo princípio multiplicativo, por que eu estou frisando isso? Nós não vamos utilizar fórmula. Eu te ensino, como eu ensinei nos outros treinamentos, vamos resolver várias questões de análise combinatória ou simplesmente de contagem, sem trabalhar com nenhuma fórmula. Basta o seu entendimento. Você praticando aqui comigo, você aprende análise combinatória sem utilizar fórmula e consegue resolver todas as questões. Vamos resolver esta aqui agora sem fórmula. Olha só, quando nós escolhemos, nós tivemos 12, 11 e 10 opções. Pelo princípio multiplicativo, bastaria-nos multiplicar tudo. Porém, concordam comigo que se nós tivermos 3 pessoas, A, B e C,
E se nós permutássemos, se nós trocarmos elas de posição, elas formam a mesma equipe. Então, essa permutação, ela tem que sair da multiplicação que nós acabamos de montar aqui agora. Então, como nós temos 3 elementos, você lembra lá, ó, 3 elementos, o que a gente faz? Para a gente retirar elementos da multiplicação, a gente usa a divisão. Então, nós vamos dividir por 3, 2 e aqui 1, certo? Se fossem 4 elementos, seriam 4, 3, 2 e 1. Se fossem 5, a mesma coisa, 5, 4, 3, 2 e 1. Se eles permutassem entre si e não formassem novas equipes, beleza? Então, essa é a quantidade de mulheres. Agora, vamos lá. Qual vai ser, então, a quantidade de homens? Vou colocar aqui de verde, ó. A quantidade de homens que nós podemos formar. Nós também temos que pegar 3. Eu vou retirar essa igualdade daqui, ó. Vamos lá, vamos escolher do sexo masculino agora. Mas pelo princípio multiplicativo, a gente vai multiplicando aqui. Beleza. Quando você for escolher lá, você tem 11 homens à disposição. Ótimo. Então, quando eu fizer a primeira escolha, significa que existem 11 homens disponíveis. Depois, para a segunda escolha, se uma escolha já foi feita, tem 10 opções. E depois, na sequência, 9 opções. Agora, a mesma história. Se você mudar a ordem com que você escolheu, ABC ou CBA, vai mudar o time? Não vai mudar o time. Então, existe uma permutação dentro dessa multiplicação que a gente precisa retirar. E para retirar da multiplicação, a gente usa a divisão. Divisão vai ser uma permutação de quantas pessoas? De 3 pessoas, não é isso? Então, é o 3, olha só, 3, 2 e 1. Retiramos a permutação, entendeu? Então, toda vez que se escolher o A, o B e o C, eles vão mudar de posição e eles vão formar a mesma equipe. Pronto. Então, pelo princípio multiplicativo, nós também temos a escolha da mulher e a escolha do homem multiplica quantas opções nós temos e nós encontraremos aqui o total. Portanto, aqui é uma multiplicação também, tá? Cada equipe que você forma com a mulher, multiplicado por cada equipe que você consegue formar com homens. Esse é o princípio multiplicativo, ou seja, multiplica tudo. Ótimo, então nós já conseguimos armar aqui a nossa equação. E agora, o que a gente faz? Nós não vamos multiplicar esses números enormes aqui. Primeira coisa que a gente faz, geralmente a gente sempre faz isso, é simplificar, beleza? Então, olha só, eu vou simplificar o 12 por 3, que vai dar 4, e o 3 por 3, que vai dar 1. Agora tem esse 2 aqui na divisão, ó. Eu vou simplificar o 2 por 2, que vai dar 1, e o 10 por 2, que vai dar 5. Então, o que sobrou? 4 vezes 11 vezes 5. Pronto. 4 vezes 11 vezes 5. 11 vezes 5 dá 55. 55 vezes 4. 50 vezes 4, 200. E o 5 vezes 4, 20. Nós temos, então, 220. Aqui, ó, 220 equipes femininas, né? Vezes, vamos lá nos homens. Nós não vamos multiplicar tudo, vamos simplificar primeiro. Então, olha só, tem o 3 lá embaixo, 3 por 3 dá 1, e o 9 dividido por 3, que vai dar 3. Tem o 2 que eu posso simplificar com 10, então o 2 por 2 vai dar 1, e o 10 dividido por 2, que vai dar 5. O que sobrou? 11 vezes 5 vezes 3. Vamos lá. O 11 vezes 3 é 33. E o 33 vezes o 5 vai dar quanto? O 30 vezes 5, 150. E o 3 vezes 5, 15. Então, 150 mais 15 vai dar 165. O que eu tenho que fazer agora? Tá? É o produto entre 220 e 165. O que você vai fazer? Vai lá no cantinho da folha e faça com calma e com atenção. Você não pode errar nisso daqui. Então vai ficar 220 vezes 165.
5. Realize essa multiplicação. Eu pus o 220 embaixo porque tem o zero, e o zero faz com que o meu trabalho seja menor, né? 0, olha aqui, ó, 0 vezes qualquer valor é 0. O 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, vai 1. E o 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, olha só, aí como eu fiz multiplicando por 2, eu vou fazer multiplicando por 2 de novo. Ó, do 0 eu já fiz. Começou aqui, agora começa aqui embaixo. É o 0, o 3 e o 3 de novo. 330 igual, porque é o 2 de novo. Vou reescrever o mesmo resultado. Então, tá lá, ó, desce o 0, desce o 0, desce o 3, 3 mais 3, 6, e desce o 3. Conta lá, 1, 2, 3 casas decimais, 1.000. Então, deu 36.300. 36.300 possibilidades é a resposta da letra A. Então, perceba que, mais uma vez, foi cobrado permutação dentro do princípio multiplicativo, tá bom? Então, você não pode deixar de entender, deixar de saber resolver questões que cobrem permutação, porque essas questões com permutação foram cobradas nas últimas questões em todos os outros treinamentos que nós fizemos, e a Consulplan adora esse tipo de questão, então é muito provável que tenha uma questão desse tipo aqui na sua prova. Então, quem acertou, coloca aí no chat, acertei mais um, ou coloca o placar aí, ó, 2, né, 2/2, essa é a segunda questão. Então, mantenha-se aí, o nosso objetivo é acertar pelo menos 7 questões nesse treinamento de hoje, beleza? Então, tá feita aí a segunda questão, nós vamos para a terceira questão. Questão 3. No maior hospital de uma cidade, 6 equipamentos, olha lá, ó, 6 equipamentos de análise com capacidades operacionais iguais consegue processar juntos 85 amostras em 5 horas diárias. Beleza. Tá parecendo uma questão de regra de 3 compostas, né? Composta porque já tem 3 grandezas aí. Quantidade de equipamentos, quantidade de amostras e número de horas diárias trabalhadas. Beleza. Até aí, tudo bem. Vamos lá continuar. Com o aumento da demanda de exames, o gestor do hospital decidiu adicionar mais 3 equipamentos. Olha só, mais 3 equipamentos significa que se antes eram 6 equipamentos, com mais 3, então agora ele vai operar com 9 equipamentos. Beleza? Então, mais 3 equipamentos idênticos aos anteriores para atingir o objetivo de processar, agora, olha só, 153 amostras diariamente. Para que tal objetivo seja alcançado, todos os equipamentos deverão operar por quantas horas por dia? Beleza. Essa é uma questão de regra de 3, mas eu vou te mostrar uma maneira de simplificar a regra de 3, tá bom? Então preste bastante atenção nisso, vai ser muito mais fácil fazer assim. Olha para isso daqui, ó. Então são 6 equipamentos, olha só, 6 equipamentos, trabalhando por 5 horas por dia. Então é o turno diário, né, de 5 horas, para dar conta de analisar 85 amostras. 85 amostras. Beleza. Então, se são 6 equipamentos trabalhando 5 horas por dia, se fosse um equipamento só, olha só, 6 vezes 5 vai dar 30 horas. Então, um equipamento, ele precisa de 30 horas para dar conta das 85 amostras. Beleza. Eu posso simplificar um pouco mais. Por que eu posso simplificar um pouco mais? Porque olhando para 30 horas e 85 amostras, são números múltiplos de 5. Eu quero um valor menor para ficar mais fácil de pensar. Então eu posso dividir tudo por 5. Olha só, dividido por 5. E esse aqui eu posso também dividir por 5. O que nós vamos ter? 30 dividido por 5 vai dar 6. Então 6 horas. Ó, uma máquina, um equipamento, ele precisa de 6 horas.
E 85 dividido por 5 vai dar 80 por 5, 16, mais 5, então vai dar 17. 17 amostras. Então, olha só. Um equipamento trabalhando 6 horas por dia, ele analisa 17 amostras. Beleza. Entendido. Vamos lá para a segunda parte. Eu sei que agora são 9 equipamentos, tá? E esses 9 equipamentos, eles precisam processar lá, ó, 153 amostras. Pronto. Então, eu tenho 9 equipamentos para processar 153 amostras. O dado que eu tenho é sobre um equipamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou ver qual é o serviço de cada equipamento para eu descobrir quantas horas eu tenho que trabalhar por dia. Porque eu sei que para cada 6 horas, ele consegue analisar 17 amostras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá os 153 e vou dividir pela quantidade de equipamentos, que são 9. Então, eu tenho 153 amostras dividido para 9 equipamentos. Vão dar quantas amostras por equipamento? 153 dividido por 9. Vou lá. 15 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 9, 9. E 15 menos 9 vai dar 6. Vou fazer um 6 melhor aqui. Vai dar 6. 6 não divide por 9, então desce o 3. Vai ficar 63. 63 dividido por 9 vai dar 7. E 7 vezes 9, 63. Zerou. Deu certinho aqui, 17. Então, se deu 17, esse cálculo aqui você fez lá no cantinho da folha, viu? Então, não se esqueça disso. O lugar de fazer esses cálculos pequenininhos aqui é sempre lá no cantinho da folha. Pronto. Então, qual a informação que eu tenho aqui? Eu tenho a informação de que um equipamento, cada equipamento, ele terá que analisar 17 amostras. Ah, mas isso aqui eu já tenho. Olha lá, ó. Um equipamento, para analisar 17 amostras, ele precisa de 6 horas. Então, aqui, se nós temos agora 9 equipamentos, mas a quantidade de amostras agora são 153, cada equipamento ele terá que analisar 17 amostras. Esse número eu já conheço. Então, eu já sei que cada equipamento aqui, ó, ele terá que trabalhar por um turno de 6 horas por dia. Esse valor eu já conhecia, entendeu? Então, letra D. Muito mais tranquilo, não precisou montar aquelas expressões para resolver a regra de 3. Eu mostrei, ó, esse tipo de questão já caiu na Consulplan. No último treinamento nosso teve uma questão desse tipo, então eu sugiro muito que você, quem não consegue resolver dessa forma, que aprenda, porque isso daqui é muito mais fácil, é mais seguro, quer dizer, da outra maneira também é segura. Mas aqui você resolve a questão mais fácil e mais rápido, beleza? Basta reduzir aqui, ó, os valores e você consegue enxergar a resposta de maneira mais clara e mais rápida, beleza? Então, questão 3 está feita. Vamos para a próxima questão. Quem acertou, quem já viu essa maneira de resolver, coloca aí no chat. Então, fizemos 3 questões. Quem consegue resolver essa questão nesse formato aí, coloque aí 3 questões já resolvidas, que nós vamos para a próxima questão. Vou colocar aí na tela, ó, a questão 4. Então, vamos resolver aí a questão 4. Olha lá. A Câmara Municipal X está votando um projeto de lei que oferece incentivos fiscais para os trabalhadores do município que possuem ensino superior, para aqueles que ganham mais de R$10.000 por mês e para empreendedores locais. Ah, então ele está designando aqui 3 grupos, 3 conjuntos. Olha só, pessoas para trabalhadores do município, olha só, trabalhadores do município que possuem ensino superior, ó, que possuem ensino superior, que ganham mais de 10.000, e para os que são empreendedores locais. Então, são 3 grupos. Quando é uma questão assim de 3 grupos, você já pode ir lá fazer o seu diagrama. Seu diagrama, ele deve contemplar aí 3 grupos, 3 conjuntos. Então, nós faremos isso aqui agora. Pronto.
Aí nós temos ensino superior, ganham mais de 10 mil. E o outro grupo aqui embaixo são empreendedores. Empreendedores. Pronto. Estão aqui os três grupos, tá? Quando a gente monta o diagrama, a primeira coisa que nós precisamos pensar é: existe alguém que esteja de fora? Existe alguém de fora? O enunciado vai nos responder. E outra coisa, para a gente começar a colocar valores dentro do diagrama, nós só podemos começar colocando valores lá dentro da interseção. Lá é o lugar de começar a anotar os valores. Então, vamos começar aqui para a gente resolver da maneira mais simples, né? Qual é a maneira mais simples e a maneira mais correta de resolver? Nós vamos lá no final, nós precisamos encontrar a interseção, não é isso? Então, para a gente encontrar essa interseção aí, vamos analisar o que a questão está nos dizendo. Então, vamos lá. Quando você continua lendo aí, você vai ver lá na última frase. Geralmente, você vai ter que ler agora de trás para frente. Olha só. 2.500 pessoas possuem nível superior, ganham mais de 10 mil por mês e são empreendedores ao mesmo tempo. Essa é a interseção. Então, lá no meio, você vai colocar 2.500 pessoas. Pronto. Você começou da interseção. Esse é o lugar correto de começar a preencher qualquer diagrama. Beleza? Então, nós faremos a leitura, o tradicional é fazer a leitura de trás para frente. Lá do final do enunciado para o início. Então, continuando aqui, ó, 4.000. 4.000 o quê? Ganham mais de 10 mil e são empreendedores. Ou seja, 4.000 pessoas são empreendedores e ganham mais de 10 mil. Isso significa que essas 4.000 pessoas, elas estão nessa interseção toda aqui, ó. É na interseção toda. Eu estou riscando tudo de propósito. Então, dentro dessa interseção, nós temos que colocar 4.000 pessoas lá dentro. Se já tem 2.500, falta então 1.500 pessoas. Pronto, é só isso que você precisa fazer. Então, continua lendo aí de trás para frente, ó. 5.000 pessoas possuem um nível superior e são empreendedores. Então, possuem o nível superior e são empreendedores. Então, estão nesses dois conjuntos aqui ao mesmo tempo. Se é ao mesmo tempo, significa então que essas 5.000 pessoas estão nessa interseção aqui, ó. Essa aqui é a interseção entre os dois conjuntos, beleza? Quantas pessoas nós temos que colocar lá dentro? 5.000. Isso significa, então, que faltam, né, para completar os 5.000 pessoas, faltam colocar quantas? Faltam mais 2.500 pessoas. Então, você coloca lá, ó, 2.500 pessoas. Aí você completa lá os 5.000 a 5.000 pessoas. Beleza. Então, vai nesse ritmo aí e continue preenchendo todas as interseções. Nós temos a próxima aqui, ó, 8.000 pessoas possuem o nível superior e ganham mais de 10 mil, ou seja, ensino superior e 10 mil. São esses dois conjuntos. A interseção é isso aqui tudo. Beleza. Nessa interseção tem que ter 8.000 pessoas. Se tem que ter 8.000 pessoas e você já tem 2.500 pessoas, quer dizer que faltam quantas pessoas? Faltam 5.500. 5.500 pessoas aqui nessa interseção. Pronto. Preencheu as interseções? Vamos lá. Olha só. 12.000 pessoas são empreendedores. Então tem que ter 12.000 empreendedores. Nós vamos contar os que já estão lá, ó. Já tem uma parte que já está lá para compor os 12.000. Nós temos 2.500 aqui, mais 2.500 lá, 5.000. Mais 1.500, nós já temos 6.500 pessoas. 6.500 pessoas para 12.000, faltam 5.500 pessoas. Pronto. Da mesma forma, vamos continuar lá, ó. 15.000 pessoas ganham mais de
R$10.000. Lá no grupo dos R$10.000, quantas pessoas nós já temos? Nós temos 2.500 mais 1.500, que já são 4.000. Mais 5.500 vai dar 9.500, não é isso? Então, vamos lá, ó. 2.500 mais 1.500, 4.000, mais 5.500, 9.500. Faltam só 500 pessoas aqui, então. Pronto, é isso mesmo. Faltam só 500 pessoas. 500 pessoas não. Opa, eu falando errado aqui, ó. Eu tô olhando pro 10.000. Não são 10.000, não. Ó, não são 10.000. Ó, eu errando. São 15.000. Então faltam 5.500 pessoas. 5.500 pessoas aqui nesse conjunto. E para terminar, 25.000 pessoas possuem o ensino superior. Lá já tem 5.500, 2.500 e 2.500, não é isso? Então, 2.500 com 2.500, 5.000. Mais 5.500 vai dar 10.500. Para 25.000, faltam quanto? Faltam 14.500. Pronto. Ótimo. Até aqui está resolvido. Vamos à pergunta. A pergunta é o seguinte: considerando as informações, quantos trabalhadores serão beneficiados com a aprovação do projeto de lei? Ou seja, quantas pessoas estão dentro desse diagrama? E para a gente fazer a soma, o que a gente faz? Olha só. A dica para você economizar o seu tempo. Já daria para a gente ir responder, mas eu terminei de preencher porque é importante. Então vamos lá. Olha só, preste bastante atenção nisso. Pega o maior conjunto. O maior conjunto tem 25.000 pessoas. Então, o maior conjunto já é esse conjunto aqui, ó. Esse primeiro conjunto já é o maior conjunto. Pronto. Nesse conjunto aqui, já tem aqui, ó, 25.000 pessoas. Se já tem 25.000 pessoas, o que você vai fazer? São 25.000, olha só, 25.000 pessoas, mais 5.500. Olha lá como é que fica mais fácil, ó. 5.500, mais 1.500, olha só, mais 1.500, e mais 5.500, tá vendo? Mais 5.500 pessoas, soma tudo, olha aqui, ó, 0, aqui também 0, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, fica o 5 sobe 1, ó, 5 mais 5, 10, mais 1, 11, mais 1, 12, mais 5, 17, fica o 7 sobe 1, e 1 mais 2, 3, conta lá as casas, ó, 1, 2, 3, o 1.000 tá aqui, ó, 37.500, pronto, 37.500 pessoas. Essa é a pergunta, é só o que você precisa calcular. Se estivesse perguntando quantas pessoas não serão beneficiadas, são um total de 80.000 pessoas. E você faria simplesmente a subtração de 80.000 menos o valor que nós encontramos aqui de 37.500. Mas não foi essa a pergunta, então não precisa calcular. Pronto. Questão de conjuntos, você começa a resolver da interseção. Geralmente você vai começar a preencher do último dado para o primeiro. Ou seja, vai lá no final e começa a olhar os dados, preencher as interseções e volta até o início preenchendo todas as interseções, descontando os valores que já foram preenchidos, conforme nós fizemos aqui nesse exemplo, beleza? Então, é só isso. Ó, eu apaguei demais aqui. Era só isso que você precisa fazer. Pronto, tá aí a questão. Espero que você tenha conseguido resolver, ou que você consiga resolver esse tipo de questão. Essa é a quarta questão. Se você resolve até essa quarta questão aí, marca o 4 aí, que nós vamos para a próxima questão. Vamos para a questão 5. Olha a questão 5 aparecendo aí na tela para vocês. Questão 5. Uma escola de idiomas organiza aulas semanais com diferentes instrutores para atender seus alunos. Ao todo, a escola conta com 14 instrutores, divididos conforme a carga horária semanal que eles lecionam. Então, tem lá, as cargas estão aí, ó. 6 instrutores dão 12 horas de aula,
por semana, 4 instrutores dão 9 aulas, 3 instrutores dão 15 horas, um instrutor dá 18 horas de aula por semana e, de acordo com essas informações, é correto afirmar que em qualquer grupo D, vamos lá, nós temos que analisar cada alternativa. Então, já entendi, é uma questão mais de lógica, né? Beleza. Essas questões de lógica costumam cobrar o quê? Olha só, as questões de lógica, elas costumam cobrar o pior cenário. O pior cenário. Lembra disso? É a lei da pior hipótese. Beleza? Então, não se esqueçam disso. A lei da pior hipótese, ou como se fosse a lei de Murphy, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Olha só. De acordo com as informações, é correto afirmar que em qualquer grupo de 7 instrutores, olha só, em qualquer grupo de 7 instrutores, há pelo menos um que leciona 9 horas de aula por semana. O que nós vamos fazer? Vamos para a pior hipótese. O que é a pior hipótese? Vou colocar aqui para vocês, ó. A pior hipótese é selecionar 7 instrutores e não encontrar um que leciona, que dê 9 horas de aula por semana. É possível? Se for possível contrariar essa alternativa da letra A, ela não será verdadeira, beleza? Então, nós vamos distribuir lá, ó, selecionar 7 instrutores que não dê 9 horas de aula por semana. É possível? Olha só, 9 horas de aula por semana está aqui. É a segunda linha. Tem 4 instrutores lá, beleza? Agora, se eu pegar 6 instrutores que dão 12 horas, mas são 7, tá pedindo 7, isso. Então, se eu pegar 6 lá e 1 aqui, ó, que dá 18, tá vendo aí? Então, eu consigo distribuir, selecionar. Olha só, é possível selecionar 7 instrutores que não tenham pelo menos um que leciona 9 horas de aula por semana. É possível? É. Eu consigo pegar 7 instrutores e dentre eles não vai ter nenhum que leciona 9 horas de aula por semana? Sim. Eu posso pegar os instrutores da primeira linha e um instrutor, 6 da primeira linha e um da última linha. Peguei 7? Peguei. Peguei um por 9 horas? Não. Então essa alternativa A, ela está errada. Ela é falsa, ela não é verdadeira. Beleza. Então eu sei que letra A não é. Vou analisar a letra B. Olha a letra B. É possível pegar 8 instrutores, olha só, 8 instrutores, de modo que há pelo menos um, olha só, há pelo menos um que leciona 12 horas. Então, ele está afirmando que de qualquer grupo vai ocorrer isso. Então, se eu pegar 8 e eu não quero pegar o que leciona 12 horas por semana, dá para pegar 8 sem pegar ele? Dá. Ó, 12 horas por semana está aqui, ó, é esse aqui. Dá para pegar 8 instrutores sem pegar esses aqui? Vamos analisar? Olha só, eu posso pegar 4 aqui, 3 aqui, 7, mais um, 8. Dá. Dá para pegar eles, porque eles lecionam 9, 15 e 18. E tá fora. O de 12 horas fica fora desse conjunto. Então, não é também a letra B, entendeu? Então, eu vou analisar, vou selecionar no pior cenário. É a lei da pior hipótese, beleza? Então, ele está afirmando que em qualquer grupo, se eu pegar, olha só a letra C, ó, se eu pegar 9 instrutores, agora se eu pegar 9 instrutores, há instrutores de pelo menos 3 cargas horárias distintas, ó, diferentes. Então, se no meio dos instrutores, se eu selecionar 9, obrigatoriamente eu vou ter 3 cargas horárias ali? Verdade ou mentira? O que eu vou fazer? Vou tentar não pegar 3 cargas horárias. Vou selecionar 9 que não estejam. Esse é o objetivo. Então, vou pegar o maior aqui, ó. Vou pegar 6. Se eu pegar 6 aqui,
Quando eu vou pegar uma carga horária, eles dão 9 horas, 12 horas de aula. Aí, eu tenho que pegar 9. Se eu já peguei 6, eu posso pegar 3 aqui, ó. 3 instrutores que dão 15 horas de aula. 6 mais 3, 9. Eu consigo pegar 9? Consigo. E pegando 9, eles vão ter 3 cargas horárias? Não. Eu consegui pegar 9, mas com só 2 cargas horárias distintas. Então, não é também a letra C. Vou para a letra D. Olha lá a letra D. A letra D diz o seguinte, deixa eu só apagar isso daqui, né? A letra D diz que se você pegar 10 instrutores, ó, se você pegar 10 instrutores, há instrutores de pelo menos 3 cargas horárias diferentes. Dá para pegar 10 pessoas sem pegar 3 cargas horárias? Dá. Olha lá, ó. Olha o 6 e o 4. 6 mais 4, 10. E eu peguei só 2 cargas horárias. Eu peguei o de 12 e peguei instrutores com 9. Pronto. Peguei 3 cargas horárias distintas? Não. Então também não é a letra D. Olha só como é que é tranquilo. Essa é a lei da pior hipótese, beleza? Então, vou analisar agora. A resposta tem que ser a letra E, né? Vamos confirmar. Olha só. Se você selecionar 12 instrutores, há pelo menos um que leciona 15 horas por semana, pelo menos um que leciona 15 horas por semana. Então, se você pegar 12 instrutores, você vai ter que pegar um desse aqui, ó, que dá 15 horas de aula por semana. O que você vai fazer? Você vai pegar 12 instrutores sem pegar ele. Vai dar certo? Olha só, vou pegar 6 aqui. Já gastei 6. Vou pegar 4 aqui. 6 mais 4, 10. Já gastei 10 créditos. Não peguei o de 15 horas. Eu só posso pegar mais um aqui, ó. Então, gastei 11 créditos. Eu tenho que gastar um. Aí eu não tenho como selecionar outro, porque só sobrou esse daqui, que é um instrutor que trabalha tem 15 horas de aula por semana. Tem 3 lá. Eu preciso pegar mais um. Então, obrigatoriamente, se eu tiver que pegar 12 instrutores, escolher 12 instrutores, eu vou acabar pegando um aqui também. E eu vou acabar pegando um que dá 15 horas de aula por semana. Então, essa alternativa da letra D, realmente é a alternativa correta. Então, esse tipo de questão aqui, você vai resolver ela a partir da lei da pior hipótese. Você vai tentar contrariar o que ele te diz e ver qual alternativa você não irá conseguir fugir do que está pedindo. Então, questão 5 resolvida, letra E. Quem consegue resolver essa questão, então quem acompanhou a resolução e conseguiu resolver aí também, marca aí 5 questões, só faltam 2 para atingir o objetivo de, nessa altura do campeonato, estar resolvendo 7 de cada 10 questões de matemática, porque o objetivo é gabaritar a prova de matemática do concurso. Beleza? Então, questão 5 resolvida. Vou mostrar para vocês aí agora a próxima questão, que é a questão 6. Vamos lá resolver a questão 6. Vamos lá. Um colecionador possui uma coleção rara composta por 3 tipos de moedas. Moedas especiais do tipo A, que possui 2 faces iguais com a inscrição cara. Ah, beleza. Então, olha só. A moeda do tipo A, ela é do tipo cara. Esse tipo de questão é questão de probabilidade, né? É bem tranquilo isso. Questão de probabilidade. Jogou moeda. Ó, questões que envolvem moedas, que envolvem dados, né? São típicas questões de probabilidade. Beleza? O que é probabilidade? Quantidade de eventos favoráveis sobre o total. Ou seja, é o que você quer sobre o total que tem. É o que você quer sobre o que tem. Pronto. Então vamos lá. Tem moedas do tipo A, que tem cara e o do outro lado é cara. Tem moedas comuns tipo B, que possuem cara e coroa. Ah, beleza. Então, moedas do tipo B, que tem cara
e coroa. Beleza. Moedas especiais do tipo C, que possuem duas faces iguais com a inscrição coroa. Ah, então ele tem moedas do tipo C, e as moedas do tipo C são moedas que só tem coroa com coroa. Beleza? Tá entendido. Vamos lá. O total da coleção contém 80 moedas, das quais 10 são do tipo A. Ah, então beleza. Do tipo A são 10 moedas. Do tipo B são 20, ó, 10 do tipo A, 20 do tipo B, tá aqui, ó, 20 do tipo B, e as restantes, bom, as restantes, se são 80, eu coloquei 10 de uma e 20 da outra, 30. 80 menos 30, 50. Então, ó, tem 50 moedas do tipo coroa, coroa. Pronto, entendidos até aqui. Então, vamos lá. O colecionador, sem olhar, retira uma moeda da coleção e observa que a face visível apresenta coroa. Olha só, coroa. O que isso significa? Isso significa uma redução do espaço amostral. O que é isso, professor? Espaço amostral é tudo que você pode enxergar nessa situação. Ou seja, ele pegou uma moeda e viu uma face. E a face é coroa. Isso significa que você pode retirar aqui, ó, as moedas do tipo cara a cara. Então, não é uma moeda do tipo cara a cara. Você pode eliminar essas moedas. A hipótese aqui, ela está só sobre esses dois tipos de moedas aqui, ó. Ou é cara coroa, ou é coroa coroa. Por quê? Porque ele olhou a face e viu que é coroa. Ele olhou a moeda. Ele olhou uma face da moeda. E ele sabe que ela é do tipo, ela tem uma face coroa. Moedas que têm face coroa são só moedas do tipo B, aqui ó, do tipo B e do tipo C. Beleza. Não é do tipo A. Pronto. Então você pode cancelar aí as moedas do tipo A. Elas não entram mais. Você teve uma redução do espaço amostral. Beleza? Então, isso significa que nós estamos falando agora de 20 mais 50, nós estamos falando de 70 moedas. Beleza? Então, são 70 moedas. O espaço amostral que antes era de 80, agora foi reduzido a 70 moedas. Então, nessa situação agora, não existe a moeda do tipo A. Pronto, beleza? Entendi. Com base nessas informações, qual a probabilidade de que a outra face da moeda também apresente coroa? Ou seja, qual é a probabilidade de ser a moeda do tipo C? Coroa, coroa. Porque se a outra face também vai ter que ser uma coroa, então só pode ser uma moeda do tipo C. Quantas são? 50. Qual é o total agora? O total agora é de 70. Não é mais 80. Não são mais 80. Beleza? Então, a probabilidade é o quê? É o evento a quantidade de elementos do evento que você quer, a probabilidade vai ser, eu não vou pôr forma, probabilidade de alguma, não vou pôr forma, vou pôr só o P de probabilidade. Probabilidade é o quê? Quantos eventos te satisfazem? 50, de um total de 70. 50 dividido por 70 é a mesma coisa de 5 dividido por 7. Ou seja, ele tem 5/7 de probabilidade de a outra face da moeda ser o lado também coroa. E 5 sobre 7, olha lá, é a resposta da letra C. Então, se você não tivesse reduzido o espaço amostral de 80 para 70, se você tivesse colocado os 50 sobre 80, ou seja, 5 sobre 8, você teria uma resposta lá na letra D. Olha lá o perigo. Olha a letra D. Olha o perigo. Olha a pegadinha da questão. Então, bem tranquilo aí. Resolvemos a questão 6. Se você não cairia nessa pegadinha, responde aí pra gente. E essa foi a 6ª questão. Quem acertou, quem veio acertando todas as questões da primeira até a 6ª questão, coloque aí, só falta uma para atingir o objetivo de
Nessa altura do campeonato, você já responde 70% das questões. Esse é um marco muito importante. Fazer 70% das questões é você estar, assim, num nível que a grande maioria das pessoas resolvendo questões de matemática não conseguem atingir. Isso eu posso te garantir, porque eu tenho lá meus 18 anos de experiência, eu posso falar. Beleza? Então, questão 6 resolvida. Vamos para a próxima questão, questão 7. Olha lá, questão 7. Essa aqui, essa agora, essa é a 7ª, é um desafio, hein? Não é tão simples assim não. Olha lá, preste bastante atenção. Essa questão já caiu no treinamento anterior, teve uma questão desse tipo aqui, tá bom? Então, vamos com bastante atenção, que essa é uma questão de probabilidade, só que ela é um nível mais alto, tá? Então, vamos lá. Em determinado tribunal de justiça, um acusado é julgado por um certo tipo de crime. Antes de qualquer evidência ser apresentada, sabe-se que 30% da população comete esse crime. Olha essa informação. 30% da população comete esse tipo de crime. Isso significa, então, você tem que pensar aí, ó, na sua cabeça, que se 30% das pessoas cometem esse crime, 70%, ó, não comete. Olha só, 70% das pessoas não comete esse crime. Que crime é esse? Ele não fala, né? Pode ser sonegação de imposto, que muita gente faz, né? Então não pense mal da questão, tá? Então, o que eu estou te alertando é, quando você lê e fala que 30% faz uma coisa, quer dizer então que 70% não faz. Porque tudo é um total de 100%, né? 30% mais 70%, 100%. Todo mundo. Então, se de todo mundo 30% faz, 70% não faz. Então, quando você lê o enunciado, isso você já tem que pensar aí na sua cabeça, tá bom? Continuando. Essa prova tem a seguinte característica, olha só. Durante o julgamento, uma prova forense é apresentada. Essa prova tem a seguinte característica. Olha a característica, preste atenção. Se o acusado ele é culpado, olha só, se ele é culpado, significa que, vou traçar aqui melhor, né? Se ele é culpado, a prova identifica corretamente a culpa em 4 em cada 5 casos. Olha só essa informação. Ela identifica corretamente. Se ela identifica corretamente 4 em cada 5 casos, significa que ela erra, olha só, se 4 a cada 5 ela identifica corretamente, 1 em cada 5, que é o complementar dele, né? 1 em cada 5 ela identifica de forma errada. Errada. Ela erra 1/5 dos casos. Olha isso. Aí ele diz também o seguinte, se o acusado é inocente, vou até mudar a cor aqui do que eu vou frisar, ó. Se o acusado ele é inocente, a prova identifica erroneamente, olha só, erroneamente, 1/4, 1 a cada 4. Se ela erra de 1 a cada 4, significa que ela acerta 3. Olha só. Então, se ela erra em 1 a cada 4, significa que ele acerta, ó, acerta 1 em cada 3. 1 em cada 3? Não, errei. Errei. Se ele erra 1 em cada 4, os 3 a cada 4 ele acerta. Então, ele acerta 3 a cada 4. Pronto. Entendi. Beleza. Então, disse que 30% comete um crime, então 70% não comete. Quando ele analisa a prova e diz que, quando a prova diz ele é culpado, ela erra 1/5. Ela erra 1/5 e acerta 4/5. Beleza. Entendi. E quando a prova diz que ele é inocente, ela erra 1/4. Significa que ela acerta 3/4. Então nós estamos falando de dividir por 5 e dividir por 4. Beleza? Então são duas divisões diferentes ali. São duas proporções um pouquinho diferentes. Tá, entendi. Vamos à pergunta. Com base nas informações, qual é a probabilidade
de que o acusado seja de fato inocente, ou seja, qual é a probabilidade de pegar o inocente, dado que a prova indicou sua inocência? Vamos lá. Onde que a prova indica a inocência? Na segunda frase, ó. Na segunda frase. Na segunda frase diz o seguinte, olha só. Quando ele é culpado, quem são culpados? 30% dos casos. Quem é inocente? Quais são inocentes? 70% dos casos. Beleza. Já entendi. Então, quando a prova indica que ele de fato, ó, olha só, qual é a probabilidade de o acusado seja de fato inocente, dado que a prova indicou inocência? Pronto. Então já sabe que a prova indicou que deu inocência. Quantas pessoas são? Porque a probabilidade, o que é a probabilidade? A probabilidade de ocorrer um evento é o quê? É o número de elementos desse evento sobre o número de elementos do total. Não é isso? Beleza. Então preste atenção. Vamos lá. Quantos elementos ocorrem aqui quando ele é inocente? Tá? Quantas vezes isso acontece? Acontece que, olha só, 70% é inocente. 70% dos acusados acabam que sempre são, 70% são inocentes. E a prova, ela identifica isso corretamente em, olha só, 3/4, porque ela erra em 1/4. Ou seja, desses inocentes aqui, ela acerta em quanto? 3/4. Então, desses inocentes aqui são o quê? São 3/4 de 70%. Quanto que dá 3/4 de 70%? Dá quanto? Eu estou analisando esse caso aqui, ó. 3/4 de 70% é o quê? É 3 vezes 70 dividido por 4. Vamos lá fazer? 3 vezes 70. 3 vezes 70, 3 vezes 7, 21. Ou seja, 210% dividido por 4. Certo? Que vai dar igual a quanto aqui? 210 dividido por 4, 210 dividido por 2 vai dar 105. E 105 por 2 vai dar metade de 100 é 50 e metade do 5 é 2,5, ou seja, 52,5%. Pronto. São 52,5%, dado que ele é inocente. Ó, quando a prova indica que ele é inocente, ó, quando a prova indica que ele é inocente, tá aqui. Indicou que ele é inocente. Só que são os 70%? Não, porque 1/4 ele erra. 1/4 ela identifica, a prova identifica erroneamente, e ela só acerta em 3/4. Se ela só acerta em 3/4, então quantos que são inocentes no total? 52,5. Então a probabilidade vai ser o número que você quer, ou seja, que ele seja de fato inocente, são 52,5% dos casos. Porém, preste atenção que isso aqui é a pegadinha. Porque quando a prova diz que ele é culpado, olha aqui, ó, quando a prova diz, vou até colocar de vermelho aqui, ó, vermelho. Quando a prova diz que ele é culpado, ela erra em, são 30% das pessoas, só que ela identifica corretamente 4 em cada 5, ou seja, ela erra 1 em cada 5. O que significa que ela errou 1 em cada 5? Significa que quando ela errou falando que ele é culpado, na verdade ele é inocente. Então, qual é o total de inocentes? Porque nós temos que colocar sobre o total. Qual é o total de pessoas que são inocentes? O total de pessoas que são inocentes são esses 52,5%, mas tem essas outras pessoas aqui de cima também, porque elas foram acusadas de serem culpadas erroneamente, beleza? Então nós temos aqui que calcular, quando ele acusou que ele é culpado e ele acusou de forma errada, significa que eles são inocentes. Quantos deles? 1/5. 1/5 de quanto? 1/5 de 30%. 1/5 de 30% dá quanto? É só você pegar o 30% e dividir por 5. Esse aqui nem precisa fazer conta, né? Porque 30 dividido por 5 vai dar 6. Ou seja,
6%. Então, o número total de inocentes não são só os que a prova acusou inocência. Temos inocentes quando a prova acusou que ele era também culpado. Ou seja, são não é o total? O total são 52,5%, porque a prova diz que ele é inocente e ele de fato é inocente, mais os 6% que a prova diz que ele é culpado, mas ela errou porque ele é inocente. Beleza? Então, 52,5 mais 6 vai dar o quê? Vai dar 58,5%. Ou seja, a probabilidade de você pegar um inocente, sendo que de fato a probabilidade de você pegar um inocente que a prova acusou que ele era inocente é o quê? É o 52,5, que a prova acusou que ele é inocente, sobre o total. Porque nós estamos pegando só os inocentes. Então, é essa a equação aí. Como é que vai ficar? Olha só, vou fazer aqui, ó. 52,5 dividido por 58,5. É a mesma coisa que... Vou multiplicar tudo por 10 porque tem uma vírgula, tem uma casa decimal. Então, como é a divisão, em cima e embaixo é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa de 525 sobre 585. Beleza, o que eu vou fazer? Vou dividir tudo por 5 porque ele termina em 5. Só por isso. Então, 500 dividido por 5 vai dar 100. E 25 dividido por 5 vai dar 5. Ou seja, aqui vai dar 105. E 585, 500 dividido por 5 vai dar 100. E 85 dividido por 5 vai dar 17. Então vai dar 117. Que é a mesma coisa de... Olha só, dá para dividir por quanto? Vou olhar ali nas opções de resposta, olha só. Ah, dá para dividir aqui tudo por 25. Dá para dividir tudo por quanto? Vou simplificar por 3. Por 3, gente. Olha lá, ó. Olha o 35. Dá para dividir por 3. 105, 1 mais 5, 6. Divide por 3. 107, 117, né? 1 mais 1, 2 mais 7, 9. Dá para dividir por 3. Então, 105 dividido por 3 é o quê? É 35, 35, 35. Então vai ficar 35. E 117 dividido por 3 vai dar o quê? 90 mais 27. 90 é 30 e 27 por 3 dá 9. 39. Pronto. Então, o resultado é 35 de cada 39 casos. Ou seja, a probabilidade é 35 de um total de 39. Essa questão ela é puxada. Esse é o nível de questão de probabilidade que a Banca Consulplan tem cobrado nos concursos. Esse é o nível mais alto. Então, quem consegue resolver essa questão aqui comigo, você vai estar um nível acima. Por mais que você não tenha conseguido, se você não conseguiu essa, tudo bem. Quem acertou 5 ou 6 questões aí das últimas, calma que nós temos mais 3 chances para você alcançar 7 questões. Meu conselho é, dê um play de novo nessa questão, entenda os pormenores, entenda, saiba fazer esse tipo de questão aqui também, porque ele tem sido recorrente. Tem o treinamento anterior com uma questão mais ou menos nesse estilo aqui, e você vai perceber que não é a primeira vez que a Banca Consulplan cobrou esse tipo de questão ainda neste ano, beleza? Então, resposta aqui é 35 sobre 39, e essa resposta está na alternativa da letra E. Você marca lá, feliz. Quem acertou todas está a um nível assim de excelência já, beleza? Vamos agora para a próxima questão. Quem não conseguiu acertar, tem mais possibilidades por aqui, viu, gente? Não desanima não, pelo amor de Deus. Não pode desanimar. Vamos lá. Durante o planejamento da construção de recipientes especiais para armazenamento de medicamentos, foram projetados um cone circular reto. O que é um cone circular reto? É aquela figura assim, ó, parecendo um chapéuzinho. Pronto, esse é um cone circular reto. Por que está falando de reto? Porque ele forma aqui um ângulo de 90 graus, beleza? Então, um cone circular reto. Nós temos também um cilindro circular reto, ó, um cilindro circular reto. Pronto, ficou horroroso. Um cilindro. Temos um cilindro e temos também uma esfera. Uma esfera. Pronto, uma esfera. Considere uma esfera, viu, gente? Vou desenhar aqui mais bonitinho, ó.
uma esfera. Fala esfera, isso. Agora ficou bonitinho. Então, um cone, um cilindro, uma esfera. Beleza. Todos possuem o mesmo diâmetro e volume de 12 centímetros e volumes iguais. Olha só, o diâmetro é de 12 centímetros, ó, 12 centímetros. Beleza, ó, 12 centímetros. Todos cabem aqui em 12. Opa, isso aqui ficou feio. 12 centímetros, ótimo. Se ele é 12 centímetros, significa o quê? Olha só, a esfera, ela tem um raio. Então esse raio vale metade de 12, que é 6 centímetros. Da mesma forma que o cilindro, o raio dele é 6 centímetros. Da mesma forma, o cone, o raio do cone é de 6 centímetros. Pronto, tranquilo. Agora, qual é o volume de cada um? Tá falando que o volume entre eles é igual. Beleza. Se os volumes são iguais, significa o seguinte. O que é o volume do cone? O volume do cone, ele é o quê? É 1/3 do volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. Qual é o volume do cone? É 1/3 da área da base vezes a altura. Por que é 1/3? Porque o cone não completa a figura toda. Ela perde 2/3 do seu volume, porque ela converte para um ponto, um vértice lá em cima. Pronto. E qual é o volume da esfera? O volume da esfera são 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Beleza. Ah, não estou entendendo nada. Calma. Coloque só as informações aí. O que você pode fazer agora? Coloque o raio. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só substituir o raio. Então, o volume do cone, olha só, o volume do cone, ele é 1/3 de quem? Da área da base. A área da base é uma circunferência. E a área da circunferência é o quê? É πr ao quadrado. Vai aparecer o π, tá? Então, é π que multiplica raio ao quadrado vezes a altura. Pronto. Vamos continuar. Qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro é o quê? É a área da base. O que é a base? πr ao quadrado, do mesmo jeito. Tá bom? πr ao quadrado e vezes a altura. Então, qual é o raio? 6. Então, é π, que multiplica 6 ao quadrado, e vezes a altura. Pronto. E o volume da esfera? O volume da esfera é o quê? São 4/3 de π, que multiplica o raio ao cubo. O raio é o 6. Pronto. O que nós vamos fazer? Olha só, quanto é que vai dar isso? Aqui é a mesma coisa de quê? 4/3 de π, que multiplica 6 vezes 6 vezes 6. Pronto. O que eu vou fazer? Vou simplificar 6 com 3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 2, 72. 72 vezes 4, 7 vezes 4, 28. 70 vezes 4, 280. E 2 vezes 4, 8. 288. Então, aqui, ó, o volume da esfera vai dar 288 π. Pronto. Todos os volumes não são iguais? Então, todos os volumes têm que dar 288 π. Beleza. Então, vamos lá, ó. Esse daqui, o volume do cone. O volume do cone está dando aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. O volume do cone, ele vale 1/3, que multiplica π, que multiplica 6 ao quadrado, ou seja, é 6 vezes 6, que multiplica a altura. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar o 6 por 3, que vai dar 2, e o 3 por 3, que vai dar 1. Sobrou o quê? Sobrou 2 vezes 6 vezes h. 2 vezes 6, 12. Então, sobrou 12h e vezes π. Então, vai dar 12h vezes π. Olha só.
Quantos pi tem que ter? Tem que ter 288 pi. Então, 12H vezes pi tem que dar quanto? 288. Ou seja, 12H tem que dar 288. O que eu faço? 288 e divido por 12 para saber qual vai ser esse H aqui. 28 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 12 vai dar 20. Opa, eu escrevi errado. Vai dar 24. 28 menos 24 sobram 4. Aí desce o 8. 48 dividido por 12 vai dar 4. Porque 4 vezes 12, 48, zerou. Deu 24. Ou seja, 12 vezes H para dar 288. Quer dizer que esse H aqui tem que ser o 24. Beleza. Já dá para eu responder. Porque, olha só, o único que tem 24 é a letra D. Tá vendo? Já facilitou para mim. Mas olha só, o volume do cone, ele é 1/3 do volume do cilindro. Porque o cone é uma figura que converge para um ponto. Ele é 3 vezes menor. Ele tem a base e um ponto. Já o cilindro tem uma base embaixo e uma base em cima. Tá? Então ele é 3 vezes maior. Então a altura dele, como ele tem a mesma base, olha só, a base do cone e a base do cilindro tem a mesma dimensão. O diâmetro é de 12, beleza? Ou seja, a altura dele, como ele tem 3 vezes mais volume, a altura dele pode ser 3 vezes menor. Ou seja, 1/3 de 24. E 1/3 de 24 é 24 dividido por 3, vai dar 8. Então as alturas têm que ser 24 e 8. Essa aqui nem precisou calcular, beleza? Então, olha só, as alturas têm que ser 24 e tem que ser 8. Por que a altura tem que ser 8? Porque aqui, ó, o volume do cone é dividido por 3. Ele tem que chegar em 288 pi, mas o volume dele é dividido por 3, ou seja, a altura dele tem que ser 3 vezes maior para compensar, beleza? Então, ou seja, se você não tiver pensado dessa forma, não tem problema, a gente consegue resolver também. Aqui, ó, o volume dele é o quê? É π, que multiplica 6 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, que vai dar 36 vezes a altura. Então, esse volume aqui, ó, 36H vezes o π, tem que dar 288 π. O π já tem. Tá vendo? O π já tem. O 36 vezes H tem que dar 288. O que você faz? 288 e divide pelo 36. Pronto. É isso que você vai fazer. 288 dividido por 36, nós já sabemos que vai dar 8. Não é isso? Porque 8 vezes 3 dá 24. Então vai dar 8 vezes 30, 240. E o 8 vezes 6 vai dar 48. Ou seja, 240 mais 48, 248. É a subtração de 288 menos 248, vai zerar. E vai dar 8 certinho. Pronto. Resposta bonitinha é a letra D. Não tem por onde fugir. Essa é uma questão de geometria. É menos comum? É. Tá no edital? Sim, também tá no edital. Um ou outro ocorrem com muito mais incidência, muito mais frequência? Não. Mas se aparecer, tá aí. Essa questão mesmo já fez aqui uma pequena revisão de circunferência para você. Beleza? Volumes e áreas de circunferência. Vamos para a próxima questão, questão 9. Lembrando que quem acertou essa questão aí, gente, quem já atingiu 7 questões aí, pode festejar, pode colocar aí no chat, eu consegui, você está no nível de excelência, beleza? Pode comemorar à vontade. Vamos aí agora, então, para a questão 9. Se você acertou 7, não quer dizer que você pode parar não, viu? Vamos continuar, que a intenção é gabaritar, é acertar 10 de 10, beleza? É para isso que nós estamos aqui, começando um treinamento antes mesmo de ser lançado o edital. Vamos lá, questão 9. João, Pedro e Maria decidiram dividir igualmente um prêmio de R$ 360, que ganharam em uma competição, de acordo com o número de horas que cada um trabalhou para ganhar o bônus. Beleza, então é divisão diretamente proporcional. Tranquilo. Quando é diretamente proporcional, fica muito mais fácil, né? João trabalhou 6 horas. Olha só, João trabalhou 6 horas.
Quando você vê lá assim, ó, João, Pedro e Maria, lógico que você vai chamar João de J, Pedro de P e Maria de M. Facilitar a sua vida. Então, João trabalhou 6 horas, Pedro trabalhou, vamos lá, 8 horas, e Maria, ela trabalhou 10 horas. Beleza. Quanto cada um receberá se a divisão for proporcional ao tempo de trabalho de cada um? O que você vai fazer? Olha só, 10 mais 8, 10 mais 8 vai dar 18, e 18 mais 6 vai dar 24. Então você vai pegar o prêmio de R$360 e dividir por 24 horas. Aí João vai ter 6 partes, Pedro vai ter 8 e Maria vai ter 10 partes de cada uma dessas aí. Bem tranquilo, beleza? Quanto que dá? 36 dividido por 24 vai dar 1, porque 1 vezes 24 vai dar 24, e 36 menos 24 vai dar 12. 12 não divide por 24, então desce o 0. 120 dividido por 24 vai dar 5, porque 5 vezes 20, 100, e 5 vezes 4, 20. Então vai ficar 120 menos, aqui ó, 120, não é isso? Então zerou, cada hora vale R$15. Beleza. Então vamos lá, ó. Olha aqui, ó, automático, né? 10 vezes 15, 150. Não vai ser letra A, não vai ser letra B, tá vendo? 8 vezes 15. Se 10 vezes 15 dá 150, tira 2 vezes o 15. Tirando 2 vezes o 15, você tira 30. Então vai dar 120. 120 aparece aqui, ó, na letra C. Então, aqui já é suficiente para você marcar. Nem precisa olhar o resto. Vai para a próxima questão. Não perde tempo, não. Pare de perder tempo. Mas eu vou fazer aqui, né? De 8 para 6, ele pede o 15 duas vezes, né? Então, pede 30. Então, eu vou pegar 120 menos 30, dá 90. Então, esse aqui ganhou 90. Ó, o 90 aparecendo lá, ó. Então, beleza, essa é tranquila. Você tem que fazer esse tipo de questão, tá bom? É uma questão fácil de você resolver. Tá aí, tá feita mais uma questão aí que vem caindo na prova sua, e essa questão vai cair na sua prova, uma questão assim, você vai acertar e vai ganhar muito ponto. Quer dizer, muito ponto não, vai ganhar o ponto dela de graça e vamos partir para a próxima. Essa é uma questão para você ganhar ponto e partir para a próxima. Então vamos partir para a próxima questão. Questão 10, olha lá a questão 10, para acabar. Um mutirão de saúde foi organizado para realizar exames preventivos em determinada comunidade. Beleza. Todos os indivíduos dessa comunidade foram convocados para o mutirão. No dia do evento, constatou-se que, vamos lá, 7 indivíduos convocados chegaram após o horário, 1/3 dos indivíduos convocados chegaram antes do horário, 2/5 chegaram no horário e 1/4 dos indivíduos não compareceram, olha lá, ó, não compareceram no mutirão. Pergunta, quantos indivíduos convocados não compareceram no mutirão? Essas pessoas aqui, ó, tratante, não foram. 1/4 das pessoas não foram. Só que, quantas pessoas foram no total? Quantas pessoas são no total? Para eu tirar 1/4, eu não tenho esse valor. Eu tenho a soma das frações. Só que eu tenho essa soma aqui, ó, dessas frações. E depois eu tenho o 7. Tá. Então, o que eu vou fazer? Essas frações que estão aqui, elas representam quanto? Que fração é essa? É 1/3 mais 2/5 mais 1/4. Bom, entre 3 vezes 5, 15. E 15 vezes 4, o mínimo vai ser 60. Mínimo único comum, 60. 60 dividido por 3 vai dar 20. Vezes 1, 20. Mais, ó, é a soma, mais 60 dividido por 5, 12. Vezes 2, 24. Mais, é a soma, 60 dividido por 4, 15. Vezes 1, mais 15. 20 mais 24, 44 mais 15, 44 mais 10 do 15, 54. 54 mais o 5 do 15, 54 mais 5, 59 sobre 60. Olha essa fração. Foi dividida em 60 partes
e ali já tem 59 das 60 partes. Falta uma parte está lá dada no número 7. Então aqui nós temos 1/60 avos, são esses 7. Então se uma parte de 60 representam 7 pessoas, o total é quanto? O total vai ser 60 vezes 7. 60 vezes 7. Vai dar quanto? 6 vezes 7, 42. Mais o zero do que é 60, 420. Agora eu consigo calcular esse 1/4 aqui, ó. 1/4 de 420 vai dar quanto? 1/4 de 400 são 100, né, gente? E 1/4 de 20 são 5. 100 mais 5, 105. Beleza? São 105. 105 aparece lá nas alternativas da letra A. Aparece lá na letra A. E se você, olha só, se você acertou todas as questões, você já pode comemorar, pode soltar fogos que você vai junto comigo aqui. Nós vamos gabaritar, eu também vou fazer essa prova, nós vamos gabaritar a prova de matemática deste concurso. E para quem não acertou todas, para quem não acertou 70 pelo menos, as 7 questões, né, 70%, não se desanime. Nós fizemos já duas aulas de treinamento, essa é a terceira, e nós faremos outras aulas e você vai perceber que é resolvendo as questões que você vai gabaritar todas as questões do concurso. E eu te espero nos próximos treinamentos e até mais.